Este time do Bayern de Munique está se tornando um problema que a Europa não viu chegar. Não apenas porque eles estão vencendo, mas pela forma como estão fazendo isso. Já são 139 gols nesta temporada, 93 em apenas 26 jogos da Bundesliga e 32 em 10 partidas da Champions League. E quando uma forte Atalanta tentou bater de frente na Europa, o Bayern não apenas passou por eles. Eles os atropelaram por 10-2 no placar agregado. Mas é aqui que a coisa fica desconfortável. Não é um time vivendo apenas de fase. Eles perderam apenas uma vez em toda a temporada. Mesmo quando saem atrás, o jogo não escapa. Ele explode. A virada por 5-1 fora de casa contra o Leipzig. Uma vitória no fim contra o Dortmund. Controle, caos e precisão. Tudo ao mesmo tempo. E por trás de tudo isso, um sistema que continua produzindo o mesmo resultado repetidamente. Porque este time do Bayern não está apenas atacando bem. Eles foram construídos para tornar o gol algo inevitável. É exatamente assim que esse sistema funciona e por que este Bayern de Munique pode estar caminhando para algo histórico. O que assusta no Bayern nesta temporada não é apenas o fato de marcarem muito, é que eles quase nunca te dão uma semana de sossego. Após 26 rodadas da Bundesliga, são 21 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Líderes da tabela com 67 pontos, 9 à frente do Borussia Dortmund. 93 gols marcados e apenas 25 sofridos. Isso não é uma fase iluminada. É o controle sustentado de uma temporada inteira na liga. É o tipo de domínio que faz outros treinadores olharem para a tabela e se perguntarem em silêncio o que deveriam fazer a respeito. E aqui está o que separa o Bayern da maioria dos times de elite. A maioria dos grandes times tem fases em que a máquina esfria um pouco. Eles vencem, mas de forma menos convincente. Protegem a vantagem, gerenciam a energia com cuidado. Quando eles balançam, a resposta é violenta. Em janeiro, fora de casa contra o Leipzig, perdendo por 1-0 no intervalo. Muitos times se acomodariam nessa situação, ficariam compactos, tentariam voltar para o jogo, aceitariam o empate e seguiriam em frente. O Bayern marcou 5 gols sem resposta no segundo tempo e saiu com uma vitória por 5-1. Olise saiu do banco e mudou o jogo inteiro. 3 assistências e 1 gol. O tipo de atuação vinda do banco que te faz perguntar por que ele não começou como titular, para logo em seguida lembrar que o Kompany tem tantas opções que pode se dar a esse luxo. No Der Klassiker, fora de casa contra o Borussia Dortmund, o Bayern ficou atrás no placar, de novo e de novo. O pânico nunca entrou em campo. Kane empatou, Kane converteu um pênalti, o Dortmund buscou 2-2 já no final, e então Joshua Kimmich acertou um chutaço para garantir a vitória aos 81 minutos. Aquele 3-2 colocou o Bayern com 11 pontos de vantagem no topo na época. Aquele resultado não foi apenas sobre mentalidade, mostrou estrutura. O Bayern sempre parece saber de onde virá a próxima chance, mesmo quando o jogo está desmoronando ao redor deles. É por isso que a estatística de apenas uma derrota na temporada importa tanto. Não é só algo para colocar em um gráfico. Isso diz que o piso, o nível mínimo do Bayern, é absurdamente alto. Sim, houve uma oscilação real. O Augsburg os venceu por 2-1 em 24 de janeiro, a primeira derrota do Bayern na Bundesliga. Uma semana depois, o Hamburgo segurou um empate em 2-2. Por um momento, pareceu o início daquele tipo de instabilidade que dá vida à briga pelo título. Mas a resposta foi imediata, com Kane marcando 2 vezes e Luiz Dias fazendo um hat-trick na sequência que se seguiu. O padrão da temporada toda é exatamente esse. A interrupção nunca se torna declínio. Então veio a Europa, e foi aí que a consistência do Bayern se tornou genuinamente alarmante. Atalanta nas oitavas de final da Champions League. E para deixar claro, a Atalanta não é um azarão doméstico qualquer. Eles tinham acabado de eliminar o Dortmund no playoff, revertendo um placar no jogo de ida para passar. Um time sério com pedigree europeu. O Bayern foi a Bérgamo e venceu por 6-1. Vencia por 3-0 antes do intervalo, e terminou com 25 finalizações. Controlaram 69,2% da posse de bola fora de casa em um mata-mata de Champions. Isso não é apenas qualidade ofensiva, é dominação territorial. Contra um time que tinha acabado de bater o Dortmund em 2 jogos, os defensores da Atalanta devem ter sentido que estavam jogando um esporte diferente em certos momentos. E o jogo de volta removeu qualquer dúvida de que a ida tivesse sido um ponto fora da curva. O Bayern venceu por 4-1, totalizando 10-2 no agregado. Kane marcou 2 vezes, tornando-se o primeiro jogador inglês a atingir 50 gols na Champions League, fazendo isso em apenas 66 partidas. Ele agora tem 47 gols em 39 jogos oficiais nesta temporada, o maior total de qualquer jogador nas 5 principais ligas da Europa. Quando os analistas dizem que o Bayern mantém uma destruição sustentada, é exatamente disso que estão falando. Mesma pressão, mesma agudeza, mesma punição. Seja contra um perseguidor na Liga Alemã ou um oponente de mata-mata na Europa.
Essa consistência é construída sobre uma lógica de ataque muito clara. O Bayern de Company alarga o campo, move a bola rapidamente e ataca o terço final com superioridade numérica. Em posse de bola, eles mudam para uma formação 2-4-4. Pontas bem abertos, meio-campistas e laterais subindo para dominar o território. O efeito é quase brutalmente simples, embora a estrutura seja sofisticada. Prender você lá atrás, isolar os defensores nas alas, e depois inundar a área assim que a primeira linha for quebrada. É por isso que o ataque parece repetível em vez de aleatório. Não são estrelas improvisando e esperando pelo melhor. É um sistema criando exatamente os mesmos problemas repetidamente, até que algo ceda. E no centro desse sistema está um trio de ataque, que pode ser genuinamente o mais completo do futebol europeu no momento. Só na Bundesliga, Kane tem 30 gols e 5 assistências em 25 jogos. Olise tem 10 gols e 17 assistências em 24 jogos. Dias tem 15 gols e 11 assistências em 25 jogos. São 88 participações diretas em gols entre 3 jogadores apenas na liga. Analistas os descrevem como o trio ofensivo mais formidável da Europa, já combinando para 53 gols na liga, antes mesmo do segundo jogo contra a Atalanta. Mas o que torna o trio realmente especial é que cada um faz um trabalho completamente diferente, sem nunca quebrar o ritmo do time. Kane é o ponto de referência e o finalizador, mas também o conector. Ele dá ao Bayern um alvo na área e uma opção de pivô fora dela. O tipo de atacante que faz o sistema funcionar mesmo quando não está marcando. Olise é o controlador. Suas 17 assistências na Bundesliga lideram toda a liga. Seu jogo é construído sobre tempo de bola, ângulos e o tipo de calma sob pressão que faz parecer que ele sempre tinha 3 opções e escolheu a melhor. Dias é o caos. Ele parte para cima dos defensores, ataca o espaço cedo e transforma uma posse de bola controlada em pânico. O tipo de ponta que faz os laterais envelhecerem visivelmente ao longo de 90 minutos. Coloque os 3 juntos e o Bayern pode te vencer de quase todas as formas. Cruzamentos, passes para trás, tabelas, transições, segundas bolas ou pura qualidade individual. Se fossem um time à parte, esses 3 ainda marcariam mais gols do que a maioria dos clubes da Europa. Esse é o fator medo. O Bayern não atinge apenas um pico, eles mantêm o nível. Eles podem buscar o resultado contra o Leipzig, vencer no final contra o Dortmund, destruir a Atalanta dentro e fora de casa, e ainda parecer estruturalmente compostos enquanto fazem isso. Tudo isso não é um time surfando no momento ou numa onda de confiança. É um time construído para reproduzir dominância semana após semana. Eis o que separa este Bayern de ser apenas muito bom. O ataque não parece acidental. Parece ensaiado, repetível, brutalmente confiável. Como uma máquina calibrada para produzir o mesmo resultado devastador, independentemente do oponente, do estádio ou da ocasião. Essa é a maior diferença tática sob o comando de Vincent Kompany. Não é uma coleção de atacantes de elite improvisando e esperando que o talento seja suficiente. É uma estrutura que continua criando o mesmo problema para os adversários até que algo quebre. Em posse, o Bayern muda para aquele 2-4-4. Uma linha defensiva de 2, fornecendo a base estável. Meio-campistas e laterais inundando o campo adversário. Pontas abertos para alargar a linha defensiva horizontalmente. Nenhum time na Bundesliga superou o Bayern nesta temporada em média de posse, finalizações ou gols. O design é direto, mesmo que a execução seja sofisticada. Seja dono da bola, seja dono do território, e então domine o terço final. E aqui está o porquê de essa formação ser tão difícil de defender. Quando os pontas mantêm a amplitude, eles forçam a linha de 4 defensiva a fazer uma escolha impossível. Ficar compacta e deixar os flancos perigosamente abertos. Ou abrir para marcar as alas e deixar o centro totalmente exposto. Não há resposta confortável. E enquanto os defensores tentam resolver isso, Kane recua, puxando um zagueiro ou um volante com ele. E o jogador que ataca o espaço que ele acabou de deixar, já foi, no momento em que o passe final chega. A jogada parece simples, porque a parte realmente difícil aconteceu 10 segundos antes, através do posicionamento. Por isso, o Bayern é tão bom em quebrar blocos baixos, algo que a maioria dos times de elite sofre para fazer. Eles não precisam forçar nada. Eles fixam os defensores primeiro, e depois atacam as lacunas que esses defensores fixos não conseguem alcançar. Assim que o Bayern chega ao terço final, o tempo muda de novo. A circulação paciente subitamente vira a aceleração explosiva. Um passe no Kane, uma devolução, uma infiltração, e toda a jogada se abre instantaneamente. É aí que o trio de ataque se torna não apenas estatisticamente brilhante, mas taticamente essencial. Kane é a referência, o artilheiro sim, mas muito mais que isso. Quando ele fica espetado, o Bayern cruza cedo e joga direto na área. Quando ele recua, vira o elo que puxa a defesa para frente e cria profundidade atrás dele. Ele liderava as 5 grandes ligas, com 50 participações em gols, antes do confronto com a Atalanta.
e depois chegou a 47 gols em 39 jogos oficiais na temporada. Números extraordinários. Mas taticamente, o que realmente importa é que o Bayern pode construir em torno dele de várias formas, sem perder o ritmo. Essa flexibilidade é quase tão valiosa quanto os gols. Olise é a torre de controle. Se a primeira ideia é bloqueada, o que acontece até com os melhores ataques, o Bayern não entra em pânico e força um chute de baixa probabilidade ou um cruzamento apressado. Eles reciclam a jogada pelo Olise, resetam o ângulo e atacam novamente de uma posição melhor. Ele desacelera o jogo no momento exato e acelera quando a abertura aparece. Por isso a pressão do Bayern no terço final parece genuinamente infinita. A jogada não morre quando a primeira opção some. Ela simplesmente recomeça. Suas 17 assistências na Bundesliga lideram a liga. E somado a Dias, analistas os descrevem como a melhor dupla de pontas da Europa, com 67 gols e assistências combinados antes da Atalanta. Dias muda completamente a temperatura do ataque. Ele é a ameaça vertical, o velocista que transforma a posse controlada em pânico. Quando a bola corre de um lado para o outro e o bloco defensivo começa a balançar, Dias ataca o ponto cego do defensor imediatamente. Os defensores de repente precisam girar e correr em direção ao próprio gol. E quando isso acontece, o Bayern se torna absolutamente letal. Ele dá ao sistema a sua violência. Kane dá a estrutura, Olise dá o controle, Dias dá o caos. 3 funções completamente diferentes, conectando-se perfeitamente. O tipo de linha de frente que dá dor de cabeça aos técnicos adversários antes mesmo do jogo começar, e uma ainda maior no intervalo. E aqui está a parte mais alarmante de todas. Tudo isso está se traduzindo diretamente para a Europa. As estatísticas da UEFA Champions League mostram o Bayern com 32 gols em 10 jogos, uma média de 3,2 por partida, além de 58,5% de posse e 90,3% de precisão nos passes. Os padrões domésticos não diminuem quando a competição fica mais difícil. Eles se transferem quase inalterados. O Bayern não está ficando cauteloso na Europa. Não estão protegendo vantagens ou gerenciando jogos de forma conservadora. Continuam controlando a bola, ditando o ritmo e criando em uma taxa que pouquíssimos times de elite conseguem acompanhar. O confronto contra a Atalanta foi a maior prova disso. A Atalanta tinha acabado de eliminar o Dortmund, um time europeu sério e legítimo. O Bayern os destruiu por 10-2 no agregado, 6-1 em Bérgamo, 4-1 em Munique. Após o segundo jogo, Kane disse que o Bayern queria vencer com o mesmo estilo da ida. Eles não estavam protegendo a classificação, estavam impondo uma identidade. Mesmo com uma vantagem enorme, Kompany escalou um time forte, e o Bayern marcou mais 4, simplesmente porque é assim que eles operam. O que faz as quartas de final contra o Real Madrid parecerem gigantescas. Não porque o Bayern espera que sua forma doméstica sobreviva ao degrau acima. Eles já provaram que o sistema funciona fora de casa. Mas porque isso está se desenhando como um dos confrontos que definirão a competição. E há o fator sustentabilidade, que talvez seja o mais inquietante para o resto da Europa. Musiala foi prejudicado por lesões nesta temporada, com apenas 8 jogos na Bundesliga. Mas ainda assim, contribuiu com um gol e 2 assistências e continua sendo central para o projeto de longo prazo. Pavlovic tornou-se silenciosamente uma das peças de meio-campo mais importantes da Europa. 21 jogos na Bundesliga, 120 desarmes ganhos, quase 200 quilômetros percorridos. Ele é o jogador que dá ao Bayern o equilíbrio no meio, permitindo toda aquela liberdade de ataque à sua frente. Não é glamouroso, mas é essencial. E a próxima leva já está chegando. Lennart Karl marcou contra a Atalanta e já fez história como o jogador mais jovem do Bayern a marcar e dar assistência em um jogo da Bundesliga. E nesse mesmo jogo de volta contra a Atalanta, Filip Pavic, aos 16 anos, tornou-se o jogador mais jovem da história do Bayern a estrear na Champions League. Um garoto de 16 anos em um mata-mata de Champions, como se fosse algo completamente normal. Porque no Bayern agora, quase é. Estrelas consagradas, talentos em ascensão, um sistema que mantém os jogadores nos lugares certos e na velocidade certa. Um perfil de idade que sugere que esta pode nem ser a versão final ainda. É isso que torna o Bayern de Kompany genuinamente diferente. A estrutura é clara. O futebol é agressivo. As provas europeias já estão aí, e o futuro já está batendo a porta. Quando um time atinge esse ponto, onde o sistema continua criando os mesmos problemas, independentemente de quem joga, a partida deixa de parecer aberta. Ela começa a parecer roteirizada. O que torna este Bayern de Munique verdadeiramente assustador não é apenas o que eles estão fazendo agora. É que nada disso parece ser temporário. Jamal Musiala, mesmo após uma temporada atrapalhada por lesões, continua sendo o centro de tudo. Quando está bem, ele dá ao Bayern algo que o sistema sozinho não replica. Um jogador que recebe entre as linhas, gira sob pressão e cria desequilíbrio em espaços que não deveriam existir. Pura imprevisibilidade sob demanda. Alexander Pavlovic tornou-se silenciosamente um dos jogadores mais subestimados do futebol europeu. Alta taxa de sucesso em duelos,
cobertura implacável, recuperações de bola consistentes. Ele estabiliza as transições, protege a zaga e dá toda a unidade de ataque à liberdade para causar o caos na frente dele. Sem esse equilíbrio, nada disso funciona nesse nível. E então, temos a nova geração que já está aqui. Leonard Caro marcou contra a Atalanta no mata-mata da Champions. Filip Pavic, aos 16 anos, tornou-se o estreante mais jovem do Bayern na história da competição naquele mesmo jogo. Não foram participações simbólicas. Foram contribuições reais. Noites europeias reais. O Bayern não está planejando o futuro. Eles já estão vivendo nele. Estrelas estabelecidas ainda produzindo em níveis de elite. Jovens talentos entrando como se estivessem lá há anos. Um sistema que continua funcionando, não importa quem esteja nele. Isso não é um time vivendo de boa fase. É uma máquina. E neste exato momento, pode ser a mais completa de todo o futebol europeu.